Boa noite, eu sou o Sérgio Luiz, aluno do 5º período do curso de Bacharelado de Ciência da Computação do Cefet Maracanã, e esse aqui é o meu trabalho em vídeo para a matéria de Metodologia Científica. O tema que eu vou abordar no meu trabalho é a tecnologia de propósito geral no Brasil, também abordando um pouco a questão da tecnologia de propósito mais específico. O artigo base que eu vou estar usando é o The Decline of Computers as General Purpose Technology, por Neil C. Thompson e Svenja Spanuth, para estar me baseando na proposta do meu trabalho. Introdução. Nesses slides eu vou estar dividindo basicamente em 3 etapas, apresentando o artigo base como uma contextualização, basicamente explicando a situação, explicando sobre computadores de propósito geral versus computadores de propósito específico, como o mercado influenciou essa disputa e como tem sido o desenvolvimento das duas áreas atualmente, como uma contextualização para a gente poder adentrar no cenário brasileiro, que esse sim é a apresentação da minha proposta de tema, como que o Brasil se encaixa nessa relação de uso de computadores de propósito geral, computadores de propósito específico, e qual seria um provável futuro para isso, como que o Brasil vai se desenvolver a partir disso. E no final eu vou estar finalizando com alguns detalhes da estruturação do trabalho, qual metodologia de pesquisa eu vou usar e esses detalhes. Computadores como tecnologia de propósito geral. Esse é meio que o começo do artigo base que eu estou usando, em que ele discute como que começaram o desenvolvimento de computadores de propósito geral e como a lei de Moore influencia nisso. O que é a lei de Moore? É uma lei barra teoria de que a cada 18 meses o número de transistores de um processador ele duplica. Isso é, a cada 18 meses a gente tem um salto de desenvolvimento de potência de processador bem significativo. E de fato, essa lei ela funcionou por um bom tempo, que ela se provou verdade por um bom tempo, com os processadores crescendo muito rapidamente. E isso incentivou o mercado a querer investir nessa área. Por isso que de uns 30, 40 anos para cá você vê um salto tecnológico de computador pessoal muito rápido, muito incrível. E ficou nisso, tipo, a tecnologia se desenvolvendo e a economia investindo e uma reforçando a outra. Isso implicou no que a gente conhece, a rápida evolução dos CPUs, como eu acabei de falar. Aqui está um gráfico ilustrando um pouco melhor como é que funcionou a lei de Moore por algum tempo, com alguns exemplos de processadores, como vocês podem dar uma olhada. Entretanto, a gente chegou numa época em que a gente atingiu o teto da lei de Moore. Como assim? Não que a gente tenha necessariamente atingido, mas chegou num ponto em que tinha tanto transistor em um processador que ele superaquecia. Então não valia a pena enfiar, entre aspas, mais transistor dentro de um processador para ele ficar mais potente. Ou você estagnava ali, ou, como foi uma das soluções, começava a ter múltiplos processadores, multicores de processamento. Entretanto, isso acabou gerando uma baixa no interesse no mercado, porque, querendo ou não, acabou tendo que ter um investimento maior nesse lance de multicore e acabou saindo mais caro. Então, isso gerou uma leve estagnação de desenvolvimento de CPU para propósito geral. Enquanto isso, perceberam que seria interessante, já que as CPUs já atingiram o limite delas, por que não pegar essa tecnologia nossa que já está avançada e começar a usar isso para propósitos mais específicos, tecnologia especializada? Um exemplo principal são as GPUs, que teve um crescimento absurdo de uns tempos para cá, não por causa de videogames, de processamento de imagem, renderização de modelos 3D, mas esse é um dos exemplos. Eu vou dar uma pincelada nisso depois, mas tipo, outros propósitos especializados que usam bastante por exemplo, previsão do tempo, alguns cálculos mais complexos em relação a fazer previsão de população, de economia,
o mercado se deu conta disso, tipo, nossa, a gente pode investir em tecnologia de propósito específico. É uma saída também. E isso acabou gerando uma certa fragmentação do mercado. Os usuários que decidiram por investir na tecnologia especializada, a chamada Fast Lane, é via rápida, como é dito no artigo base, como eles chamam no artigo base, e os usuários que preferiram se manter na tecnologia de propósito geral, a Slow Lane ou via devagar, também um nome proposto pelo artigo base. Brasil e as tecnologias de propósito geral e especializadas. Esse aqui, como eu comentei, é a parte que eu vou debater o tema principal que eu quero chegar no meu artigo futuramente nessa matéria. Eu ainda estou fazendo uma pesquisa melhor em relação a outros artigos que eu vou usar, mas esses são os 4 pontos principais, as motivações que me fizeram pensar, olha, essa pode ser uma pesquisa interessante para trazer, em referência ao artigo básico que eu estou usando. Os brasileiros e o acesso à tecnologia. No Brasil, a gente ainda tem eu diria que tem um certo problema com o analfabetismo digital, por assim dizer. Não são todas as escolas que conseguem dar ensino referente à informática, internet, essas coisas no Brasil. São mais as escolas particulares. As escolas públicas estão engateando muito. Infelizmente, há um problema da educação brasileira. A gente também tem a questão dos computadores e dos smartphones. No Brasil, você vê que é muito mais comum dentre as famílias atualmente você ter cada membro da família tem um smartphone, mas não ter um computador em casa, ou no máximo ter um computador que a família toda usa. Isso é um cenário interessante que eu acredito que faça algum impacto diferenciado nessa questão da tecnologia de propósito especializado contra a de propósito geral no Brasil, o fato da gente ter um uso muito grande de smartphones pela população. Além disso, o terceiro ponto, que acaba conectando um pouco com o primeiro, investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico no Brasil é uma problemática. Governo vai, governo vem, governo entra, governo sai, a gente tem alguns problemas de cortar verba, bloquear verba para ensino, para pesquisa em faculdades públicas, faculdades federais, estaduais. E é complicado, a gente acaba não tratando devidamente desenvolvimento tecnológico no Brasil para esses estudos. Tanto de desenvolvimento de nossa tecnologia, quanto estudo da situação do Brasil com as tecnologias que já existem. E junto a isso também eu vou debater um pouco dos supercomputadores que existem no Brasil, que eles são usados como uma tecnologia de alguns deles, né? O exemplo que eu vou dar nos próximos slides, ele é usado como uma tecnologia de propósito especializado. E eu pretendo, obviamente, trazer mais exemplos desses no meu artigo principal para ilustrar como é que no Brasil a gente tem potencial para desenvolver bastante tecnologia de propósito especializado. Aqui, em seguida, eu vou estar trazendo algumas notícias referentes, uma para cada ponto que eu quis ilustrar. Primeiro falando sobre o analfabetismo digital e o acesso do Brasil à tecnologia, da Exame. Aqui uma da Agência Brasil, referente ao que eu comentei que o celular é o principal meio de acesso à internet do Brasil, que todo mundo tem pelo menos um celular em casa para fazer todas as tarefas que necessitam de internet, de alguma coisa digital. Outra da Exame, mostrando que em 2020 a gente está com o governo regrediu basicamente o investimento de pesquisa em ciência ao mesmo que estava em 2009, que diminuiu bastante por causa da inflação e de outros problemas, mas estagnou um pouco nessa área da pesquisa. E aqui um exemplo que quando eu falo disso, sempre que eu penso supercomputador brasileiro, o primeiro exemplo que vem é o S. Dumont, que ele é usado em especial para fazer algumas pesquisas referentes à previsão do tempo, para tentar calcular o que vai acontecer com o clima e tal. E é muito interessante, eu obviamente vou trazer mais exemplos, como eu já comentei no meu artigo, mas esse aqui é o primeiro que vem à minha cabeça, porque ele é usado por um propósito muito especializado e mostra o
o potencial que eles têm para fazer supercomputadores nesse nível. Estruturação e métodos de pesquisa para o trabalho. Nessa parte aqui eu vou estar discutindo basicamente como eu vou estar fazendo a pesquisa para o trabalho final, o artigo referente ao tema que eu debati anteriormente. Usar o artigo básico para fazer uma breve contextualização do tema, como eu comentei, explicar sobre tecnologias de propósito geral, de propósito específico, lei de Moore, toda essa contextualização, passar para a próxima parte, que é discutir sobre o desenvolvimento tecnológico do Brasil num geral, e depois resgatar a parte principal, que seria computadores especializados e de propósito geral. Para isso, eu pretendo estar fazendo forward snowballing com o meu artigo base para encontrar outros artigos que usaram ele como referência, se eu puder achar algum com informações mais recentes ou algum que já tenha debatido a situação disso referente ao Brasil, vai ser bom. Eu espero encontrar, não cheguei a fazer uma pesquisa muito profunda. E também vou estar fazendo uma revisão sistemática para achar outros artigos que debatem sobre CPU, GPU, computadores de propósito geral, de preferência dentro artigos brasileiros, dentro do âmbito brasileiro, discutindo. E eu vou terminar de um jeito um pouco reflexivo, vendo o potencial do Brasil, como a gente pode fazer para desenvolver melhor essa área, provavelmente. Talvez essa parte eu venha mudar no trabalho, mas por enquanto é essa a ideia que eu estou tendo. Bibliografia. Aqui se encontram todos os links que eu usei para a pesquisa desse trabalho, inclusive, em especial a Wikipédia da Lei de Moore, e os links das 4 notícias para vocês poderem dar uma olhada. E assim eu concluo a apresentação em vídeo do meu trabalho. Muito obrigado.